Meus amigos, vocês já se perguntaram por que o líder dos games de Round 6, né, o famoso frontman, ou então o número 1, ou então o irmão daquele policial, ele entrou nos jogos e se tornou líder? Porque vale lembrar que lá em 2015, como vimos na primeira temporada, ele participou dos jogos e venceu os jogos. Só que não satisfeito com todo o dinheiro, ele voltou e se tornou líder. Mas por que ele fez isso? E acima de tudo, por que o Ji-hoon, ele não suspeitou que o número 1 era na verdade o líder? Sendo que o Ji-hoon, no final da primeira temporada, ele ficou cara a cara com ele, com o frontman, com o número 1. E ele não se lembrou da voz do cara. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje o Tio Geek vai explicar tudo o que aconteceu pra vocês e por que ele decidiu se tornar o frontman, o líder de Round 6. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz e basicamente o In-ho, né, o vulgo número 1, vulgo líder, vulgo frontman, vulgo irmão do policial, ele tem vários vulgos. Ele era um policial antes dos jogos que aceitou suborno para poder pagar o tratamento da sua esposa que estava doente. Afinal, antes de se tornar o ínfame e poderoso frontman em Round 6, o In-ho, ele era um policial coreano, assim como seu irmão mais novo, né, o Jun-ho, que é o policial que conhecemos, e conforme revelado na série, o In-ho, ele foi desonrado como policial após se tornar corrupto e aceitar subornos para cobrir as despesas médicas de sua esposa doente, e tudo isso antes que ela falecesse, porque como vive nessa segunda temporada, né, com o irmão dele lá na lápide, ela não teve um final muito feliz. E sua conversa com Ji-hoon na segunda temporada de Round 6, que menciona sua família no tempo presente, sugere fortemente que sua esposa estava grávida quando faleceu. Isso adiciona outra camada trágica à história de origem de In-ho, que ajuda a explicar o que o torna tão insensível na série. Pois embora a esposa de In-ho tenha morrido de cirrose aguda nos anos antes dos eventos da primeira temporada, ela continua sendo uma personagem chave para entendermos a história de fundo e a origem de In-ho como frontman, pois a segunda temporada de Round 6 finalmente revelou os detalhes que o cercam a morte da esposa dele, quando ele estava disfarçado como jogador número 1, né, também conhecido como Yong-in. Afinal, a esposa do In-ho, como descobrimos no passado, ela precisava de um novo fígado porque senão ela iria falecer de cirrose. E pouco tempo depois, o In-ho, ele descobriu que sua esposa simplesmente estava grávida, cara, no meio dessa situação. E por causa dessas questões médicas urgentes, o In-ho pediu emprestado o máximo de dinheiro que ele pôde, mas quando seus superiores policiais descobriram, eles o acusaram de suborno e o demitiram. E é justamente aí que o In-ho, vulgo número 1 no futuro, ele não viu outra alternativa a não ser participar desses jogos. De alguma forma alguém descobriu a situação financeira dele e ofereceu aquele cartãozinho e ele entrou nos jogos lá em 2015 para poder ganhar e ter esse dinheiro para poder salvar sua esposa. Afinal, por conta da dívida extrema que In-ho contraiu depois de pedir emprestado todo o dinheiro para o transplante de fígado de sua esposa, ele foi forçado a uma posição semelhante de todos os outros competidores que são recrutados para os jogos. E como Ji-hoon depois dele, o In-ho acabou se tornando o único vencedor do Squid Game, né? Ele participou da 28ª edição como jogador 132 lá em 2015. Porém, em vez de escapar e viver uma vida luxuosa com suas novas riquezas, ele retornou aos jogos como líder depois de conhecer o criador dos jogos, né? Que é o Oh Lin-nan, que é aquele velhinho lá. Então o Lin-nan, ele estava morrendo de um tumor cerebral e precisava que alguém tomasse as rédeas do jogo, né? Que é onde o In-ho entrou. E parece que com base nessa decisão, o In-ho não se importava com o prêmio em dinheiro e estava muito mais preocupado em encontrar um propósito em sua vida, ou pelo menos um senso de autoridade. E mesmo com sua nova riqueza, era impossível para ele retornar à sua antiga profissão como policial, né? Afinal, em sua mente, se tornar o frontman pode ter sido a melhor coisa naquele momento, especialmente por conta da percepção distorcida de justiça que ele tem. Afinal, lembremos, né, que aquela conversa que o frontman teve com o Jin-ho na limusine no início da segunda temporada, ele chegou e disse pro cara que ele não acredita mais na humanidade. Ele não acredita naquelas pessoas e que eles são simplesmente a escória. Eles são o lixo da humanidade. Então, provavelmente, sem mais nada a perder, afinal, quando ele saiu dos jogos e venceu, ele não viu mais a sua esposa, provavelmente ela faleceu junto com o bebê que estava na barriga, ele não viu outro propósito na vida e decidiu retornar aos jogos, só que dessa vez como líder. Então o In-ho, ele claramente ganhou a confiança do velhinho como alguém que aplicaria com sucesso os princípios e regras do Squid Game. E embora o In-ho, ele pudesse ter sido virtuoso e exposto aos jogos, às autoridades, o que provavelmente teria reconquistado seu favor com seus antigos associados policiais, mas ele decide permanecer como líder sombrio dos jogos, né? E essencialmente, ele e Ji-hoon foram forçados à mesma posição, mas escolheram caminhos diferentes quando saíram vivos com os únicos vencedores do jogo. E dessa forma, o In-ho, ele representa o que o Ji-hoon poderia ter se tornado e vice-versa, né? Sendo que tem até uma teoria macabra rolando por aí de que no final das contas, no final da terceira temporada, o Ji-hoon, ele vai se tornar o novo líder. De alguma forma, né, o In-ho, o número 1, o frontman, ele vai sair dos jogos, então ele vai de arrasto pra cima, e o novo líder, né, vai ter uma vaga exposta, e quem vai ocupar essa vaga vai ser o Ji-hoon.
Ji-hoon, né, cumprindo meio que com o curso natural das coisas e de que o vencedor futuramente se torna o líder dos jogos. Eu não acho que é por aí, tá? Porque diferente do Frontman, o Ji-hoon, ele acredita na humanidade. O Frontman, ele não acredita. Então eu acho que só por isso já credencia essa teoria como meio que furada, né? Porque o Ji-hoon, o objetivo dele é acabar com os jogos. O Frontman, por exemplo, ele nunca teve esse objetivo. Nem quando ele venceu e nem quando ele saiu dos jogos. Ele nunca quis acabar com a organização e com tudo que tava rolando. E embora o Minho ele esteja tecnicamente no Squid Game como jogador número 1, ele é silenciosamente protegido, né? E portanto invencível para que possa se aproximar e aprender mais sobre o Ji-hoon. E depois de matar o melhor amigo do Ji-hoon, né, no final chocante da segunda temporada, ele parece estar fazendo um ponto para Ji-hoon sobre o mundo, né? E como o Squid Game é um microcosmo dele, em que a dívida real, como culpa e vergonha, nunca pode ser paga. Então o Lee-Nan, ele demonstrou sua falta de fé na humanidade, né, no final da primeira temporada, que o In-ho aplica no final da segunda. Ou seja, o In-ho provavelmente vai tentar quebrar o Ji-hoon completamente na terceira temporada. É o que eu já disse em outros vídeos, tá? É que inclusive vou estar deixando o card em cima, vocês clicam para ver essa explicação mais detalhada. Porque um dos motivos do porquê o Frontman ele decidiu se infiltrar nos jogos é para justamente distorcer essa visão do Ji-hoon. É fazer o Ji-hoon acreditar que não importa os esforços que ele faça, a rebelião que ele faça, ele nunca vai conseguir derrubar a Elite. Sim, Geek, mas por que o Jun-ho, né, Jun-ho pra quem não sabe é o policial, né, que tá tentando entrar na ilha, que a gente conhece e tal, por que ele e sua mãe se culpam tanto pelo que aconteceu com o Frontman? Afinal, Jun-ho e sua mãe se culpam, né, pelo desaparecimento de In-ho e pela história trágica, porque o ato de gentileza de In-ho o impediu de usá-lo para ajudar sua esposa, né? Então In-ho doou seu rim para Jun-ho quando eles eram mais jovens, o que o impediu de vendê-lo para poder pagar algumas das despesas médicas de sua esposa e poder salvá-la. E por causa disso, a mãe de Jun-ho se culpa por não ser capaz de ajudar o In-ho como ele ajudou o Jun-ho quando ele mais precisava. Gente, eu sei que é confuso, né? Jun-ho, In-ho e não sei o que. É fácil, tá? O Jun-ho é o policial, o do bem, que tá tentando entrar na ilha há muito tempo. O In-ho é o Frontman e eles são irmãos. Eu sei, é confuso realmente. Agora, uma coisa que não é confusa, é fácil de assimilar, é deixar a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito do que explicar do Frontman nessa segunda temporada e porque ele decidiu se tornar o líder, entrar nos jogos. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre o Round 6 e outras teorias que eu tô comentando também por lá. Faz tudo isso, que é nóis. Nice. Então Jun-ho e sua mãe também enfrentaram dificuldades financeiras próprias, o que os impediu ainda mais de ajudar o In-ho com suas dívidas. Então o In-ho, consequentemente, manteve distância de sua família antes de seu eventual desaparecimento, né? Razão pela qual sua mãe assume a maior parte da culpa na segunda temporada. Porém, Jun-ho sabe a verdade sobre seu irmão e continua determinado a salvá-lo de sua vida cruel como líder dos jogos, né? E com base no final da segunda temporada, parece que o In-ho está muito longe do seu papel como Frontman para poder voltar à sua antiga vida. Ele não quer sair de lá, cara. Sendo que no meio disso tudo ainda tem o Ji-hoon e o fato dele não saber que aquele cara que tá ali na frente dele ajudando ele no grupo, né, que é o número 1, é na verdade o líder disfarçado, é o Frontman. Ele não faz a menor ideia disso, não percebeu ainda. E aí entra algumas perguntas, né? Por exemplo, você deve estar me perguntando, sim, Geek, mas peraí, né? Por que lá no final da primeira temporada, o Ji-hoon, né, quando ele venceu os jogos, ele ficou cara a cara com o Frontman, né, lá na limusine, e ele não reconheceu a voz do Frontman, né? Sendo que o Frontman conversou com ele em alto e bom tom, e o Ji-hoon não assimilou que 3 anos depois aquele cara que tava na frente dele na limusine era na verdade o número 1. Cara, tem mais de 3 anos que o Ji-hoon ficou cara a cara com o Frontman na limusine, né? Vocês realmente acham que o Ji-hoon, naquela situação de choque, pós-jogos, ele iria lembrar da voz do líder? Fora que na segunda temporada o número 1 mudou um pouco a entonação da voz, né? Pra poder parecer mais amigável. Fora que o Ji-hoon é extremamente ingênuo, né? Pois na primeira temporada o Ji-hoon foi apresentado como uma pessoa às vezes ingênua que tende a ver o melhor em todos. Ele é o herói de Round 6, né? E representa bem esse arquétipo. Então a personalidade do Ji-hoon não é, sem dúvidas, ideal para os jogos, mas ele ainda venceu na primeira temporada. E após os eventos da primeira temporada, o Ji-hoon retorna como um homem diferente. E entre os eventos das temporadas 1 e 2, o Ji-hoon está obcecado em acabar com o jogo. E embora o Ji-hoon ele seja diferente na segunda temporada, no fundo, ele ainda é o homem de bom coração que o público torceu durante a primeira, né? Então o Ji-hoon ainda confia nos outros jogadores do jogo para fazer a coisa certa, não importa o que aconteça. E é chocante para ele quando os outros jogadores na segunda temporada voltam para poder continuar nos jogos, né? E ao longo da segunda temporada, o Frontman, ele quer mostrar ao Ji-hoon que os jogos não acabarão porque novas pessoas sempre vão querer jogar, o que é uma revelação decepcionante pro Ji-hoon na segunda temporada, né? Cara, o próprio Frontman, né, o líder, ele já falou isso várias vezes pro Ji-hoon, né? Não foi nenhuma nem duas. Ele chegou pra ele e disse o seguinte: os jogos não vão mudar, não vão acabar enquanto a sociedade não mudar. Enquanto existirem pessoas com dívidas e dispostas a fazerem qualquer coisa absurda para poder conseguir dinheiro, os jogos vão continuar existindo, não adianta. Então, além de Ji-hoon escolher ver o melhor no jogador número
1, né, que atende pelo nome de Young Lee, o jogador número 1 também conta ele uma história muito crível sobre o motivo de ter entrado nos jogos, pois o Inho ele revela a Ji-hoon que sua esposa grávida está doente e que ele precisa de dinheiro para um transplante de fígado. E depois de aprender sobre a história trágica de Inho, é completamente compreensível o motivo dele ter escolhido entrar no jogo. E além disso, né, a história de Inho é crível porque é verdadeira, né? O Inho simplesmente trocou o tempo passado para o presente para fazer o Ji-hoon acreditar que sua esposa estava morrendo no momento. Na realidade, a esposa de Inho morreu anos antes dos eventos da primeira temporada. Isso levou o Inho a participar do 28º Squid Game como jogador 132, né, que como eu disse foi lá em 2015. Então o Inho ele acabou vencendo os jogos, mas sua esposa e seu filho em potencial morreram de qualquer maneira, o que o levou a se tornar o frontman. Então a história trágica de Inho é tão crível porque ele está falando de coração, é verdade. O Inho ele realmente revela sua maior decepção amorosa pro Ji-hoon, o que constrói confiança entre os dois jogadores, né? Então o Inho nessa segunda temporada ele consegue convencer o Ji-hoon de que ele realmente é um homem honesto, é um homem que tá ali para poder tentar ganhar uma grana e salvar a vida da sua família, né, que tá lá do outro lado precisando dele, de uma mulher grávida, né, supostamente grávida, que tá doente, que precisa de novo fígado, e tudo isso é verdade. Esse é o ponto, cara, ele construiu uma narrativa, entre aspas, fake pro Ji-hoon, mas que no fundo é verdade, ele só trocou tempo, porque tudo isso que ele falou é verdade, mas já aconteceu. Então no final da primeira temporada, o jogador número 1 anterior revela a Ji-hoon que ele queria experimentar os jogos antes de morrer, nesse caso o velhinho. Então não há razão para Ji-hoon pensar que o frontman também escolheria entrar no jogo. E tem uma parte, né, na primeira temporada muito interessante, né, que é quando a gente descobre que aquele velhinho, o número 1 da primeira temporada, realmente era o criador dos jogos. E ele chega, né, pro frontman, cara a cara, lá dentro dos jogos ainda, ele chega e diz o seguinte: meu amigo, você nunca vai experimentar os jogos de verdade sem jogar os jogos. Você não vai saber exatamente a experiência dos jogos sem entrar nos jogos. E foi o que o velhinho fez na primeira temporada. Ele quis experimentar os jogos e para isso ele teve que entrar nos jogos como número 1. E o frontman fez exatamente a mesma coisa na segunda temporada. Sendo que tem essa teoria maluca, como eu disse, né, no meio do vídeo, de que o Ji-hoon ele vai ser o novo líder no final da terceira temporada, né, de que é meio que o curso natural das coisas, de que quem vence os jogos no futuro se torna o líder dos jogos. Enfim, eu vou fazer um vídeo somente sobre essa teoria, né, dando a minha opinião detalhada, mas comentem embaixo o que vocês acham a respeito disso tudo. Vocês concordam, discordam? Tem alguma dúvida? Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!